Salve, salve galera! Vamos a mais um Rumo à Posse. Hoje vamos falar sobre a banca FGR. É, Vários alunos me pediram para olhar questões dessa banca e dizer as principais características. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa banca, né? É uma banca que, bom, enfim, a parte de interpretação de textos é muito simples, não cria problemas. Mas as questões que falam sobre gênero e tipologia textual, se o texto é dissertativo, descritivo, narrativo, se é um texto injuntivo, se trata de um texto jurídico, enfim, né? Assim, são questões que eles gostam de cobrar. Identificação de texto poético, tipo de poesia, isso tudo a gente vai ver. Tá? Muita questão, gente, impressionante a quantidade de questão envolvendo morfossintaxe. É impressionante. Identificação de classe gramatical, identificação de função sintática, classificação de orações e até mesmo as questões que envolvem regência, crase, concordância são relacionadas à morfossintaxe, até porque são relações sintáticas, né? Não são funções sintáticas, mas são relações sintáticas. É um verbo que concorda com o sujeito. É um determinado verbo que rege uma preposição. Isso tudo é relacionado à sintaxe. E eles gostam muito de fazer perguntas relacionadas a isso. Pontuação também. Por que que você usa essa vírgula? Então você tem que saber a função sintática para isolar um adjunto adverbial, para isolar um aposto, enfim, para isolar um vocativo, né? Porque esse verbo aqui está flexionado corretamente com a parte de concordância. Aí você tem que ver, tem que identificar que é um sujeito para ver se o verbo está concordando com o sujeito, que é o núcleo do sujeito. Enfim, muita questão envolvendo análise mesmo da estrutura frasal. Muita questão envolvendo análise da estrutura frasal. Ortografia são poucas as questões, elementos coesivos sim, mas também não é em grande quantidade. Colocação pronominal, eles pedem também para saber se aquela colocação pronominal está correta, incorreta, está devida, indevida, enfim. É, por que estaria correto, por que estaria incorreto? Sempre indo em direção à análise. Tá? Existem questões que o cara pede simplesmente para você identificar a frase certa e a frase errada. Por exemplo, trouxe uma de crase, sim, que é para você completar a lacuna. Por que aí tem que saber, né? Você tem que ser lógico, tem que saber as regras, mas ele não pergunta pelas regras. Ele quer só que você coloque o A com crase, o A sem crase, o A do verbo haver, enfim, corretamente naquela lacuna. Mas a maior parte das questões é derivada realmente da análise que você vai ter que fazer da frase. Por isso você tem que ter muito conhecimento tanto da parte de morfologia, de classes gramaticais, como da parte de funções sintáticas. Tá? E em morfossintaxe também você encontra a questão de conectores, lógico, que as conjunções e as preposições são classes gramaticais, então faz parte do estudo de morfologia. Beleza? Maravilha. Olha só aqui, por exemplo, nós estamos trabalhando uma questão de gênero textual. Nós temos um poema. Teu nome, Maria Lúcia, tem qualquer coisa que afaga, como uma lua macia brilhando a flor de uma vaga. Você vê aqui ó, a forma, né, uma forma de poema, que não é uma forma de uma frase. Você vê que e a preocupação com rima, com a parte estética do texto, porque a grande diferença entre um poema, entre um poeta e um autor, e uma pessoa que escreve textos comuns, não é o que escreve, mas como escreve. Um tem preocupação estética e o outro não, certo? Bom, vamos lá. As afirmações abaixo estabelecem características de alguns gêneros textuais, porque eu falei, gênero poético aqui. Marque a alternativa que corresponde ao gênero enfatizado no texto de Vinícius Moraes, esse texto famosíssimo do Vinícius Moraes. Insere-se na categoria de soneto. Gente, o soneto é um tipo de poesia, mas ele é um tipo de poesia que ele é demarcado pelo seguinte: são 4 estrofes, certo? 4 estrofes. Estrofe mais ou menos corresponde a um parágrafo. Repare que não há subdivisão, certo? É um poema com uma estrofe só. E essas 4 estrofes, elas são subdivididas assim. 2 estrofes de 4 versos. O verso corresponde a uma linha. O verso é uma linha.
Muita gente fala, vou escrever um versinho para você. Não, você vai escrever uma poesia, você vai escrever um poema. O verso é uma linha do poema. Então, são 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos. Logicamente, você vê que não é o que acontece. E, geralmente, esses versos, geralmente não, é a estrutura do soneto, né, sobretudo nas poesias parnasianas, simbolistas, é que esses versos sejam alexandrinos. Versos alexandrinos são versos de 12 sílabas, certo? E você vê claramente que não é o caso. Ó. É coisa, mais 2, 3, 4, por 5, 6, 7. E só conta até lim, não conta o dá. Por quê? Porque a última sílaba, sendo átona, não é contada na quantidade de sílabas. Então eu tenho 1 que é, 2 coi, 3 a, 4 por, 5 de, 6 mais, 7 lim. O dá não é contado. Então são versos com 7 sílabas. Certo? Lógico, então não corresponde, fica evidente que não corresponde a um soneto. Pertence ao gênero descritivo e injuntivo. Gente, tá? O texto descritivo procura formar uma imagem, certo? Então, aqui ele está começando a falar sobre teu nome, Maria Lúcia tem qualquer coisa que afaga, como uma lua macia brilhando a flor de uma vaga, parece o mar que muralha. Vai dando características da Maria Lúcia, do nome, da personalidade da pessoa. Então você pode dar, então algo de descritivo tem, beleza. Mas injuntivo não tem nada. Injuntivo ou instrucional é um texto que você faz para instruir, para ensinar alguém a fazer alguma coisa. Por exemplo, uma receita de bolo, certo? Uma receita de bolo, que você ensina alguém a fazer um bolo. Ou as regras de um jogo que você compra. Você comprou um jogo War, não sabe como é que joga. Aí vem um manual ali que ensina você como se joga aquilo ali. Aquilo ali te dá instruções. Daí o texto se chamar instrucional. Instrucional e injuntivo é a mesma coisa. Não é o caso. Tá? Identifica-se como canção. Pode ser, Vinícius de Moraes faz poesia, canção, por possuir em sua estrutura um refrão, ou seja, parte letra que se repete várias vezes ao longo do texto. Tá? Eu estou lendo aqui, não estou vendo, só tenho aqui, tenho teu nome, Maria Lúcia, tem qualquer coisa e tal. É um doce nome de filha, é um belo nome de amada, lembra um pedaço de ilha surgindo de madrugada, poema bonito, e é suave como a pelúcia, é acorde que nunca finda, é coisa por demais linda, teu nome Maria Lúcia. Tá, tudo bem, mas ele tem essa parte, teu nome é Maria Lúcia, até se repete, mas daí assim um refrão musical é diferente, né? Porque o refrão musical, o refrão geralmente tem 2, 3, 4 versos, no mínimo 2 versos. Exemplifica o gênero poético, escrito em versos, sim. Cada linha dessa aqui é um verso, certo? Então isso aqui é o primeiro verso, isso aqui é o segundo, o terceiro, o quarto verso, sim. Corresponde a uma linha. Numa linguagem sonora, sim, até por causa da preocupação estética, você vê que nós temos rimas, né? Pelúcia, Lúcia, finda, linda, certo? Capaz de transmitir emoções. Sim, um dos grandes aspectos da poesia é que não trabalha no campo da racionalidade, mas sim da paixão, da emoção, do sentimento que a pessoa quer transmitir. Perfeito. Beleza. Questão número 2. Como eu falei para vocês, trata-se de uma banca que gosta muito de trabalhar a parte de identificação de classes gramaticais, de funções sintáticas, enfim. Né? A parte de morfossintaxe é muito violenta. Enfrentou o preconceito e passou por momentos muito difíceis. E aí ele faz o seguinte, na frase, a palavra muito modifica difíceis. Ele quer saber qual é a classe gramatical de difíceis. Momentos difíceis. Difíceis qualifica momentos. Se difíceis qualifica momentos, difíceis é um adjetivo. Tá? Momentos é um substantivo. E difíceis qualifica momentos. É um adjetivo.
Não há concordância entre essas classes gramaticais, entre muito difíceis. Não há. Por que a gente vai falar sobre isso? Porque nesse caso muito é um advérbio. Gente, o advérbio é uma palavra invariável, por isso que não estabelece a concordância. Por isso que difícil está no plural e muito está no singular. Porque muito o advérbio é uma palavra invariável, que modifica a ideia de verbo, de adjetivo ou de outro advérbio. E esse advérbio muito modifica, intensifica o sentido desse adjetivo. Não foram apenas momentos difíceis, foram muito difíceis. Então, muito intensifica o adjetivo. É um advérbio que modifica o adjetivo, dando ideia de intensidade. Gente, nesse momento, aqui, eu estou gravando, né, o Rumo ao Passe, mas a minha gatinha está fazendo uma bagunça que, se você estiver ouvindo o miado, é dela. Tá? Então, resposta à letra D de dado. Beleza? Questão número 3. Vamos lá, é uma questão sobre concordância, mas olha só que interessante. Com comentários, é concordância misturado com comentários morfossintáticos. Bom, vamos lá. Sobre a declaração acima, avalie as afirmações acerca dos termos da oração. O aumento das taxas de impostos sobre produtos industrializados é um núcleo. Núcleo é uma palavra. O núcleo deveria ser aumento. Isso tudo aí é o sujeito, mas não o núcleo. O aumento, isso tudo é sujeito. O núcleo é uma palavra só. Errado. Item 2. A concordância do verbo com o sujeito não está de acordo com a norma culta, pois o verbo deveria ser empregado no singular. Exatamente. Olha só, aproveitando e analisando novamente o item 1, eu deixei um pouco para fazer isso. O sujeito é o aumento das taxas de impostos sobre produtos industrializados. Mas foi esse aumento que afetou. Então, esse verbo afetar deveria estar no singular, como a gente viu no item 2. Por quê? Porque o núcleo é justamente a palavra aumento. Não foram as taxas que afetaram, foi o aumento dessas taxas que afetou. Foi o aumento que afetou. Beleza? Maravilha. O predicado da oração é verbal, porque o verbo é um verbo nocional. Gente, o que é um verbo nocional? É um verbo. Existem os verbos relacionais e os verbos nocionais. Os verbos relacionais são aqueles que indicam ideia de estado ou qualidade. São os verbos de ligação, ser, estar, ficar, permanecer e tal. O verbo nocional é aquele que expressa uma noção, uma ação qualquer. São os verbos transitivos, até mesmo verbos intransitivos, que têm, por si só, um significado próprio. Tá? Não são verbos cuja finalidade está na ligação com o predicativo. Né? Quando eu falo João está sozinho, a principal informação não está no verbo estar, não reside no verbo estar, mas sim no sozinho, no predicativo. Agora, um verbo nocional, ele assume o principal elemento do predicado. Por quê? Porque ele, por si só, tem uma força significativa, uma força nocional, de noção, expressa uma noção muito violenta. É o que acontece. Então, esse aumento afetou a renda. Então, olha lá, o que afeta alguma coisa. A renda é objeto direto. O verbo afetar significa prejudicar. Tá? Então, alterar alguma coisa de forma profunda. E esse verbo é um verbo transitivo direto, por isso ele é um verbo nocional. Então, o predicado da oração é verbal, porque seu núcleo, o núcleo é o verbo, no predicado verbal o núcleo é o verbo, mas o núcleo só vai ser o verbo se o verbo não for de ligação. É o que acontece, o verbo é transitivo direto. Né? Então, sim, afetar alguma coisa é uma ação de afetar. Certo? A renda mensal é objeto direto, e é mesmo, que o que afeta alguma coisa. Só que dos brasileiros não é objeto indireto. O verbo afetar é apenas transitivo direto, por isso que esse item 4 é errado. Esse termo dos brasileiros, a renda é deles, estabelece uma ideia de posse. Então, esse termo dos brasileiros não está relacionado ao verbo afetar, mas sim a renda. A renda é deles. Eles, brasileiros, têm essa renda.
Se estabeleceu a ideia de posse, isso aqui é um adjunto adnominal. Então, certos são os itens 2 e 3. Então, questão número 3, letra C. Questão número 4, de função sintática. Seu amor aos mais pobres. Repare, aos mais pobres está ligado à palavra amor. Amor é um substantivo abstrato. Amor a alguém. Então, esse substantivo amor pede a preposição a. Então, não, amor não é verbo. Amor é substantivo. Amar é o verbo. Então, esse termo, aos mais pobres, complementa a ideia do substantivo abstrato amor. Isso aqui exerce a função de complemento nominal. Beleza? Maravilha. Nos dias atuais, os cristãos estão perto da verdade. Da verdade está ligado à palavra perto. Perto é um advérbio, ou seja, é um termo preposicionado. No caso da frase lá do comando do enunciado, é uma preposição a. Esse aqui é com a preposição de, que também está completando a ideia de um advérbio. Porque o complemento nominal, ele complementa a ideia de um substantivo abstrato, de um adjetivo e de alguns advérbios. No caso aqui está completando a ideia do advérbio perto. Isso aqui também é um complemento nominal e é essa a resposta. Ah, Rosenthal, a letra B de bola não seria complemento nominal também? Porque voz é a voz do sacerdote. Voz é um substantivo também. Só que é aquela história, aquela diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. O sacerdote não tem a sua própria voz? Ele não possui a própria voz? Sim. Se estabeleceu ideia de posse, tem valor agente. O valor agente não é só o valor de quem pratica a ação, certo? Mas também o valor de quem possui alguma coisa. Então o sacerdote possui essa voz segura. Deu ideia de posse é valor agente. Se é valor agente, com preposição de, isso aqui é um adjunto adnominal. Os soldados da Líbia foram recebidos pelo padre. Isso aqui é estrutura típica de voz passiva. Eu tenho o verbo ser, foram. Foram, o verbo ser no pretérito perfeito. Eu fui, tu foste, ele foi, fomos, fostes, foram. Recebidos, quem recebe, recebe alguma coisa. É um verbo transitivo direto no particípio. Gente, isso aqui é estrutura típica de voz passiva analítica. E quem é que recebeu os soldados? Está faltando a letra D. Quem é que recebeu os soldados? Foi o padre. Isso aqui é quem pratica ação na voz passiva. Isso aqui é o agente da passiva. É quem pratica ação na voz passiva, agente da passiva. A fé conduz toda e qualquer pessoa à esperança. Quem conduz alguma coisa, perdão. Quem conduz alguém, toda e qualquer pessoa, objeto direto, a alguma coisa. A alguma coisa complementa a ideia do verbo conduzir com preposição a. Isso aqui é objeto indireto, ele é complemento de verbo e não de nome. Complemento de verbo. Então, complemento nominal mesmo, só a letra A. Você vê que é uma questão que trabalha a sintaxe num nível bem alto mesmo. Questão número 5. Essa questão de colocação pronominal. É bem legal. Não me deixe ir. Bom, vamos lá. De acordo com a norma padrão da língua, o pronome oblíquo ato no me tem de ficar obrigatoriamente antes do verbo. E tem mesmo. A resposta é essa. Por quê? Porque o não é um advérbio que atrai e atrai obrigatoriamente o pronome oblíquo. Atrai. Então tem que ficar necessariamente, obrigatoriamente, em próclise. Em próclise. Próclise é quando o pronome oblíquo aparece antes do verbo. Apresenta desvio? Não, está certinho. O pronome oblíquo aparece antes do verbo. Pode estar enclítico. Enclítico é quando o pronome oblíquo vem depois. Não, não pode. Por quê? Porque o não atrai obrigatoriamente o pronome oblíquo. Admite outra colocação? Não, não admite. A próclise, pronome oblíquo antes do verbo, é obrigatória. Questão 6. É muito legal também essa questão. Questão aqui com o H, né? É maravilhoso isso aqui. Sempre. Bom, vamos lá. É uma questão de pontuação. E aí ele faz a seguinte colocação aqui. A pontuação marca na escrita as diferenças de entonação, contribuindo para tornar mais preciso o sentido que se quer dar ao texto.
Nos dois primeiros balões da tirinha acima, a vírgula foi empregada para isolar o vocativo. Bom, vamos ver. Nos dois primeiros balões. Meu corpo está todo doendo, doutor. Olha lá, doutor é pessoa com quem o H está conversando, está falando. Então, a quem ele está se dirigindo, certo? Beleza. Então, essa vírgula aqui, que vem depois de doendo, é para isolar esse vocativo, é a pessoa a quem ele se dirige. E no segundo balão, nós temos aqui, isso é compreensível, H. Aí nós temos a outra vírgula, né? Em resposta ao H. Ele chama o H e dá a resposta. Isso é compreensível, H. Então, o vocativo é aquele elemento que é o chamamento, é a pessoa a quem nós estamos nos dirigindo. Nós podemos nos dirigir pelo nome. João, venha cá. Podemos nos dirigir para um apelido. Eu posso dizer, queridos aluninhos, prestem atenção. Prestem atenção, queridos aluninhos. E onde estiver o vocativo, ele tem que estar isolado por vírgula. Tá? Se eu colocar o vocativo no início, queridos aluninhos, aí não é uma pessoa, estou me dirigindo a várias pessoas. Se eu estou colocando o vocativo no início, vírgula depois. Se eu colocar o vocativo no fim, vírgula antes. Preste atenção, vírgula, queridos aluninhos. Então, é a forma que você pode chamar uma pessoa ou um grupo de pessoas. Tá? Não necessariamente é pelo nome, certo? Então vamos lá. Nos dois primeiros balões da tirinha acima, a vírgula foi empregada para isolar o vocativo. Perfeito. Esse comentário está certo. Por quê? Porque ele, o vocativo, é o termo da oração que se refere a um substantivo para explicá-lo, ampliá-lo. Não, é para chamar. Ele não é, isso aqui, essa explicação que ele está dando aqui não seria relativa ao vocativo, mas sim relativo ao aposto. O aposto é que explica. Certo? Pelé, rei do futebol, fez mais de 1000 gols. Eu estou fazendo um comentário sobre Pelé. Então, rei do futebol explica quem é Pelé. Olha, eu não estou me dirigindo ao Pelé, eu não estou chamando Pelé. Eu estou fazendo um comentário sobre o Pelé. E esse termo, rei do futebol, que veio isolado por vírgulas, tá? Explica, aí sim, agrega uma informação acerca do Pelé. Beleza? Mas aqui não, a primeira informação está certa, porque realmente os dois estão se dirigindo um ao outro, pelo nome ou pela profissão. Né? Você pode também, né? Você pode me chamar professor. Professor é minha profissão. Então, professor, vírgula. A maneira que você utilizou para me chamar foi professor. Ótimo, isso é um chamamento. Legal? Vírgula. Então, o vocativo é um elemento a quem, na realidade, que representa a quem você está se dirigindo para chamar. Beleza? Então, essa informação aqui seria relacionada a aposto. A primeira informação, que nos dois primeiros balões a vírgula foi empregada para isolar o vocativo, está certo. Mas a explicação que ele dá acerca do vocativo é que está errada. Então, a primeira é uma afirmativa verdadeira. Sim, nos dois primeiros balões foram usados vocativos. E a vírgula foi usada para isso. Foi utilizada para isso, para isolar o vocativo. Mas a segunda informação é falsa. Porque ele fala do vocativo como se fosse um aposto. Questão número 7. Outra questão, um quadrinho sensacional também. Bom, vamos lá. A respeito das classes das palavras e das funções sintáticas dos termos, avalie as afirmações seguintes. E agora, olha só que coisa curiosa, né? Bom, em um dos quadrinhos, um dos verbos está flexionado incorretamente. E está mesmo. Vamos lá. É difícil acreditar que pessoas ainda morrem de fome nesse mundo. Até aí está tudo legal. Até mesmo nos Estados Unidos há fome. Algumas pessoas não têm. Opa, sujeito a algumas pessoas, está no plural. Se está no plural, o verbo tinha que estar no plural. O verbo no plural com acento circunflexo. Então, realmente. Só que essa questão ela é muito mais relacionada à flexão verbal do que a identificação de classes gramaticais, né? De classes das palavras.
Esse é o curioso em relação a esse item 1, é isso. Agora, os outros itens, sim, aí são de classe gramatical, de função sintática, são mais elementos morfossintáticos. Mas, de qualquer forma, o comentário está correto. Tá? Ele está falando sobre especificamente uma classe gramatical, que é o verbo, e que um dos verbos está flexionado de uma forma incorreta. Está flexionada não que a forma verbal tem sem acento não exista, mas a concordância está incorreta. Você vê a quantidade de questões que envolvem identificação de classes gramaticais, funções sintáticas, análise da frase, muita questão de análise morfossintática. No primeiro quadrinho, a expressão de fome é um complemento nominal. Olha lá, é difícil acreditar que pessoas ainda morrem de fome. Gente, de fome não é. Não é complemento nominal que ele fala. Não é. Isso aqui é um adjunto adverbial de causa. Primeiro está ligado ao verbo. Se está ligado a verbo, não pode ser complemento nominal nunca. Está ligado ao verbo morrer, morrer de fome. E de fome esclarece qual é a causa, qual é o motivo da morte das pessoas. Então, na realidade, de fome, qual é a causa? Eles morreram por causa da fome. A fome é o motivo e a morte é a consequência. Então, relação causa e efeito. Por causa da fome, muita gente morre. Então, de fome não é complemento nominal. Complemento nominal tem que completar nome. Isso aqui é um adjunto adverbial de modo. De modo, de causa. Então, errado. No segundo quadrinho, a palavra fome exerce a função de sujeito. Segundo quadrinho. Até mesmo nos Estados Unidos, há fome. Gente, eu tenho verbo haver. Verbo haver, no sentido de existir, é um verbo impessoal. O que significa o verbo ser impessoal? Significa que ele não tem pessoa. O que significa o verbo não ter pessoa? Significa que ele não tem sujeito. Nesse caso, fome assume a função de objeto direto. Tá? Há problemas. Problemas com o verbo haver é objeto direto. Por isso que o verbo haver nem pode ser flexionado no plural. O que é curioso que os verbos haver e existir, embora sejam sinônimos, cada um trabalha de uma forma diferente. O verbo haver é impessoal, não tem pessoa, não tem sujeito. O sujeito é inexistente. Se o sujeito é inexistente, eu não posso apontar para o termo fome e dizer que é sujeito. Não, ele acaba assumindo a função de objeto direto. Com o verbo existir, é sujeito. Então, há problemas, existem problemas. Você vê que problemas está no plural, o verbo existir vai para o plural. Existem problemas. Então, com o verbo existir, problemas é sujeito. E o verbo concorda com o sujeito. Mas com o verbo haver, problemas é objeto direto. Beleza? Maravilha. E a palavra fome, então, não exerce a função de sujeito, mas sim de objeto direto. No terceiro quadrinho, um dos adjuntos adnominais está representado por um pronome. Vamos lá. Algumas pessoas nunca têm... Olha lá, algumas pessoas, isso tudo aqui é o sujeito. Pessoas é o núcleo do sujeito. Certo? Núcleo. Então, algumas é um adjunto adnominal. E algumas é um pronome indefinido. Então, este pronome indefinido, como classe gramatical, a classe gramatical de algumas é um pronome indefinido, tá? Faz parte do sujeito. Algumas pessoas. Cujo núcleo é pessoas. Quem não é núcleo é adjunto adnominal. Então, um dos adjuntos adnominais, que é algumas, é representado por um pronome. Sim, um pronome indefinido. Certo? No último quadrinho, em um dos balões, identifica-se um período simples com uma oração absoluta. Gente, se é um período simples é aquele que contém apenas uma única oração. É porque a oração é absoluta. Isso é pleonástico. Se é período simples, é óbvio que é a oração absoluta. Tá? E realmente, é o caso aqui, ó. Não, você não sabe. Você não sabe. Tá? No último balão do último quadrinho, nós temos uma frase com uma única oração. Inclusive um único verbo, que é o verbo saber. Então, esse período é um período simples. Período simples é aquele que contém apenas uma única oração. Você vê, nesse quadrinho aqui, nesse balão, que é o primeiro balão, eu sei o que isso significa. Eu tenho duas orações, eu tenho dois verbos. Verbo saber, sei, e significa.
Então eu tenho duas orações. Eu tenho uma subordinação, inclusive, aqui. Mas no segundo quadrinho, eu tenho apenas um único verbo. Então esse um único verbo, dentro da frase, faz com que aquela frase contenha apenas uma única oração. Se eu tenho apenas um verbo, eu tenho apenas uma única oração. Essa oração é absoluta e, obviamente, o período é simples. Certo? Então, 1, 4 e 5. 1, 4 e 5, resposta letra B de bola. Questão número 8. Vamos lá. Nossos viadutos, túneis e pontes majestosos vão abaixo ou racham? Maravilha, vamos lá. É correto afirmar que o termo em destaque, a palavra pontes tinha que estar, perdão, pontes não, majestosos, tinha que estar em destaque aqui. Poderá ser substituído por majestosas? Poderia. Sim, poderia. Tá? Eu poderia trabalhar com a forma feminina. Por que eu poderia trabalhar com a forma feminina? Porque quando o adjetivo, nós temos 3 substantivos: viadutos, túneis e pontes. Tá? Esse adjetivo poderia concordar com o elemento mais próximo, que é pontes. E pontes é feminino, é as pontes. Então poderia ser majestosas. Quando o adjetivo vem depois de 2 ou mais substantivos, você pode concordar por soma, né? E se houver um elemento masculino prevalece, aqui os viadutos, os túneis, na realidade são até dois elementos masculinos e um feminino, mas bastava um ser masculino. Então, majestosos, que é a concordância por soma, perfeito. Mas majestosas, que é a concordância atrativa, também estaria perfeito. Só que ele fala aqui, ó, poderia ser substituído por majestosas. Poderia, até aí tá legal. Caracterizando uma situação de concordância ideológica, não. Ideológica, não. Concordando, caracterizando uma situação de concordância atrativa. Ou seja, a concordância do adjetivo com o elemento mais próximo. Por isso, o elemento mais próximo atrai essa concordância. Ou também chamado de concordância por proximidade, com o elemento mais próximo. A atrativa é o elemento mais próximo que atrai aquele tipo de concordância. Qual é o elemento mais próximo? É a palavra ponte, que é feminina e plural. Então o adjetivo poderia assumir a forma feminina e plural, concordando atrativamente com esse elemento. Mas ideológica não. Tá? Ideológica é outro tipo de situação. Tá? Você está falando sobre uma multidão. A multidão fez isso, aquilo, tal. Aí depois reclamaram lá, numa outra frase, pô, mas o sujeito não era multidão, mas sim, aí o reclamaram está no plural, concordando ideologicamente, porque multidão dá uma ideia plural, dá uma ideia coletiva. Isso é uma concordância ideológica. Não é o caso, aqui seria uma concordância atrativa ou por proximidade. Transgride as normas de concordância nominal, pois se trata de um caso de concordância facultativa. Caramba, se o caso é de concordância facultativa, você poderia trabalhar com a forma feminina ou masculina, por que estaria transgredindo as normas? Não está transgredindo as normas. A forma majestosos está certo. Que é facultativa é mesmo, mas não transgride as normas de concordância. Letra C. Deve concordar obrigatoriamente gênero e número com o elemento mais próximo. Não. A frase original estava correta, concordando por soma. Qualifica 3 termos de gêneros distintos. Sim, 2 são masculinos e um feminino. O que indica a flexão do adjetivo no masculino plural. Ou seja, mesmo o último elemento sendo feminino, mas havendo um elemento masculino e plural, já há a permissão da concordância estabelecer com a forma masculina, porque a língua, como eu falei para vocês algumas vezes, a língua é machista. Então, é essa a resposta. Questão número 9. Questão de regência verbal. Essa aqui é simplesmente uma questão de identificação de frase certa, frase errada. Tendo em vista a regência verbal, marque a alternativa correta. Ludmila aspirava a uma posição. Nós temos aqui o verbo aspirar no sentido de desejar, de querer. Nesse caso, ele é verbo transitivo indireto regendo a preposição a. Então, o certo seria aspirava a uma posição. Ah, Rosenthal, esse a não teria crase? Não. Por quê? O verbo realmente exige a presença da preposição a. Não vai haver crase. Por quê? Porque o artigo indefinido uma inibe a presença de outro artigo. Eu vou pular a letra B rapidinho.
O paciente ainda não pagou o oftalmologista. Gente, quem paga, paga alguma coisa, mas quem paga, paga a alguém. O verbo pagar é transitivo indireto em relação à pessoa. Então, se ele é transitivo indireto em relação à pessoa, o oftalmologista é o médico, é uma pessoa, evidentemente, tem que ter a preposição a. O certo seria ao. Ele pagou, tá, a dívida sem crase, mas pagou a servidora com crase. Porque quem paga, paga alguma coisa. Ele pagou o financiamento. Beleza, financiamento é coisa. Pagou ao servidor. Bom, isso aqui, a letra D é um absurdo, né? Prefiro mais doce, a gente já está roxo de saber que o verbo preferir não pode vir com mais, muito menos com do que. Tá? Preferir significa gostar mais. Quando você fala eu prefiro, significa que você gosta mais de uma coisa que de outra. Então, quando você fala prefiro mais, você está sendo redundante, pleonástico. Com o verbo preferir, nunca use mais. E outra coisa, o do que não é da regência do verbo preferir, é do verbo gostar. Se fosse o verbo gostar, gosto mais de doces do que de salgados, beleza. Mas o verbo preferir não. O verbo preferir, o verbo preferir não significa gostar, significa gostar mais. Sim, gostar pede o mais quando você está comparando. Preferir não. Preferir, a palavra mais já está embutida no sentido da palavra preferir. E a regência do verbo preferir não é com do que, é com preposição a. Eu prefiro doces a salgados. Bom, a resposta só pode ser a letra B de bola. A comissária a tudo assistia, com os olhos esbugalhados. É o verbo assistir, no sentido de ver, de presenciar, que é transitivo indireto, regendo a preposição a. Ele só inverteu a ordem. Você está assistindo a tudo. Tá legal? Então, o verbo assistir, no sentido de ver, que é transitivo indireto, regendo a preposição a. E essa preposição a está aparecendo antes de tudo. Só que em vez de colocar a frase na ordem direta, né? A comissária assistia a tudo, ele colocou, né? Seria a comissária sujeito, o verbo e o objeto indireto. Ele colocou o sujeito, a comissária, o objeto indireto a tudo e depois o verbo. Tá? Mas é o verbo assistir nesse sentido de ver, de presenciar, que é transitivo indireto, regendo a preposição a. Questão número 10. Rodrigues lembrou que há um sentimento de insegurança. Rodrigues lembrou isso. Quem lembra, lembra alguma coisa. E isso é objeto direto. Quando eu consigo substituir uma oração inteira pela palavra isso, eu tenho uma oração subordinada substantiva. Como isso complementa a ideia do verbo lembrar sem preposição, desempenhando a função de objeto direto, a oração é subordinada substantiva, objetiva direta. Gente, isso aí, você vê como eles trabalham com questão de identificação de classe gramatical, de função sintática, de classificação de orações, inclusive daquela forma antiga, daquela forma tradicional, que ele sublinha o termo e manda você classificá-la. É o que acontece aqui. Parece uma questão da década de 70, 80. Questão número 11. Essa aqui é muito bacana. De conectores. Questão da conjunção como. Tá? Bom, ele pede o seguinte. Marque a alternativa em que a palavra como tem a mesma função e classificação sintática. Bom, tem um detalhe aqui. O como é uma conjunção. A conjunção não tem função sintática. Ela introduz oração que tenha função sintática. Mas a conjunção em si não tem função. Mas deu para entender. Tem classe gramatical, é uma conjunção. Introduz uma oração, sim. Essa oração tem função sintática, mas a conjunção não. Como os bebês são fotografados sem roupa ou fazem troca de acessórios, é preciso prestar atenção na temperatura do ambiente. Ou seja, por que os bebês são fotografados? Uma vez que os bebês são fotografados, já que. Então, como aqui é sinônimo de porquê, já que, visto que, por quanto, assim vai, né? Dado que vai introduzir uma causa. Então, é uma conjunção causal. Olha a relação de causa e efeito. Por que isso acontece? Porque os bebês são fotografados geralmente sem roupa. Então, você tem que ficar prestando atenção na temperatura do ambiente, né? Não vai botar um bebê sem roupa no ambiente gelado para a criança para ter um resfriado, uma gripe forte. Então, por causa disso, por causa dessa situação, a consequência é que você tem que ficar prestando atenção na temperatura do ambiente. Então, o como é uma construção causal, introduz uma oração subordinada adverbial causal. Essa oração é um adjunto adverbial de causa, estabelece uma relação de causa. Por causa desse fato, que fato? O fato de os bebês serem fotografados geralmente sem roupa.
Por causa disso, é preciso prestar atenção na temperatura do ambiente. Beleza. Como a flor se abre ao sol, assim minha alma se abre. Opa, cuidado com essa frase, gente. Esse como aqui não é a ideia de porquê, não é porque a flor se abre ao sol, assim minha alma. Não. Esse como aí estabelece uma ideia de comparação. Da mesma forma que tal qual, como aqui é sinônimo de tal qual. De assim como. Então, da mesma forma, igual como a flor se abre ao sol, igualzinho, a minha alma se abre. Então, é uma comparação de igualdade. Letra B. Como diz o povo, de acordo com o que diz o povo, de acordo com o que diz o povo, conforme diz o povo, segundo diz o povo, essa construção como estabelece uma ideia de conformidade. Então, o primeiro tal qual que como a flor se abre ao sol, tem valor comparativo. O segundo tem valor conformativo. Como José estava armado, ninguém ousou reagir. Opa, olha lá o como aqui como sinônimo de porquê, já que porque João estava armado, visto que João estava armado. Olha lá, olha como é que estabelece a ideia de causa. Ninguém ousou reagir. Por que ninguém ousou reagir? Porque João estava armado. Por causa desse fato, o fato de João estar armado, ninguém ousou reagir. É lógico, ninguém é besta de encarar um outro com arma. Então, por causa disso, ninguém ousou reagir. Olha a relação causa e efeito. Então, como é causal aqui? Perfeito. Questão bem legal essa aqui. Ana voltou para casa como quem vai para a guerra. Olha a ideia de igualdade. Ana voltou para casa assim como quem vai para a guerra. Tal qual vai para a guerra. Igual a quem vai para a guerra. Tá? Então, isso aqui é sinônimo de tal qual, assim como. Tem nítido valor comparativo. Confirmamos, resposta letra C. E a saideira, uma questãozinha linda de crase. Para a gente fechar mais um rumo à posse. Olha lá, a casa está situada na rodovia RJ 151 e essa rodovia está a 2 horas. E se em vez de horas, horas é feminino, fosse minutos, como é que ficaria essa frase? A casa está situada a 10 minutos, a 2 minutos. Vocês não mudaria nada, né? Eu substituir horas, que é feminino, por minutos, que é masculino, não muda nada. Se não muda nada, é porque se A é só a preposição. Se é só a preposição, é sem crase. Eliminamos a letra C e eliminamos a letra B de bola. Bom, o segundo A tem que ser sem crase, né? E realmente é um obstáculo a alguma coisa. A preposição a existe, mas o artigo indefinido uma inibe a presença de outro artigo. Tá? Se eu não tivesse esse artigo indefinido, o obstáculo à visão perfeita, haveria crase. São obstáculo vou buscar uma palavra aqui que encaixe, ao entendimento, um obstáculo ao entendimento, ao estudo. Não precisa ser sinônimo, não, só para encaixar na frase. Então, se eu não tivesse o artigo indefinido uma, haveria crase, porque o obstáculo pede a preposição a e eu teria o artigo a de avisão. Mas como já foi utilizado o artigo indefinido uma, esse artigo indefinido uma inibe a presença de outro artigo. Bom, A e D continuam corretas. A letra C agora, olha lá. Espécies arbóreas frondosas de porte semelhante, de porte avantajado, semelhantes às, que é semelhante a alguma coisa. Então, semelhante pede a preposição a, mais o artigo as de as europeias. E se em vez de europeias fosse brasileiros, semelhantes aos brasileiros, não teria preposição a e o artigo os? Sim. Em vez de espécies, tipos semelhantes aos europeus. Então seria aos, né? Seria preposição a mais o artigo os. Então aqui eu tenho preposição a mais o artigo as de as espécies europeias, porque a palavra espécie está implícita aqui. Espécies europeias. É só você ver. Ficam enfileiradas espécies arbóreas frondosas de porte avantajado. Semelhante a essas espécies são semelhantes às espécies europeias.
às espécies europeias, aos tipos europeus, aos tipos brasileiros. Beleza? Então esse terceiro AS tem que ser com crase. Se tem que ser com crase, elimino a letra A, só pode ser a letra D de dado. Para andar a cavalo. Gente, a cavalo é uma locução adverbial masculina. Cavalo é masculino. Então, se é uma locução adverbial masculina, locuções adverbiais masculinas não podem ser craseadas. Esse último A é sem crase mesmo. Confirmamos resposta letra D de dado. Meus queridos, com essa questão nós encerramos mais um Rumo à Posse. Foi bonito pra caramba, não foi? Foi muito legal. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. E as características da banca FGR ficaram muito bem definidas, ficaram muito bem explicitadas. Se essa for a banca do seu concurso, caia dentro, estude bastante e aproveite essas dicas que aqui foram passadas. Valeu, pessoal, um grande abraço para todos e até a próxima.